Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje a gente fecha uma passagem, né, que a gente aqui convencionou, muito em função da tradução que a gente tem adotado, que é a tradução da Federação Espírita Brasileira, né, como toma a tua cruz e segue-me. Essa passagem fecha hoje no versículo 28. Né? A gente iniciou ela no versículo 24 e termina hoje no 28. É uma passagem curta, mas de uma fala de Jesus, de uma frase, um enunciado de Jesus, é muito emblemático, muito conhecido, né? Toma a tua cruz e segue-me. Semana passada nós falamos sobre a questão do mérito, né? O que a gente entende como mérito e o que Jesus propõe como mérito. Todo aquele que toma a sua cruz e segue Jesus vai estar em posição meritosa, passa a ter direito a mérito. Só que a expectativa é diferente da realidade, né? A expectativa é que haja uma compensação pelas dificuldades enfrentadas durante a caminhada com a cruz, na forma de facilidades, sossego, após um período de caminhada com a cruz do Cristo, a cruz do dever, vem um período de bonança. E não é assim que funciona. Isso, o pessoal que me acompanhou na África viu bem isso. Quando você trabalha direito, quando você faz o bem feito, o prêmio é mais serviço. É mais responsabilidade. Entenderam? É uma carga maior, muitas vezes. É uma cruz maior. Bom, você já mostrou bom desempenho, carregando essa cruz, abraçando esses deveres. Então quer dizer que você tem condições de carregar uma cruz maior, de abraçar deveres maiores. Entenderam? É isso que gera uma situação, muitas vezes, de frustração em relação a quem tem uma expectativa equivocada. A importância de um estudo como esse é preparar a gente para situações práticas, como a que nós vivemos, por exemplo, na África. As meninas que me acompanharam. Você estuda, reflete, problematiza, para depois, quando vier a prática, você vivenciá-la como ela deve ser vivenciada, e não impregnado de ilusões. Porque quando você tem ilusões, toda ilusão é fina porcelana, né? É delicada. Ao primeiro golpe, ela despedaça, né? Entenderam? E aí você abandona o compromisso. Você segue nele até um ponto. A expectativa não foi atendida, a expectativa de compensação não foi atendida, eu desisto. Enquanto aquele que tem uma visão lúcida, clara, do que é o compromisso a ser abraçado e quais serão as compensações desse compromisso, persevera, porque não estava iludido. Sabia exatamente como as coisas seriam, os resultados. O prêmio para quem trabalha é o trabalho pronto. O trabalho consolidado. Nada além disso. De modo que, se você, por exemplo, abraça agora, na época do Natal, uma campanha de Natal para aliviar a dor e o sofrimento dos pobres, e acha que a compensação vai ser o sorriso de gratidão de um pobre, você corre o sério risco de se decepcionar, se frustrar, e no Natal seguinte, não abraçar compromisso nenhum. Quando você não tem expectativa nenhuma, quando a sua expectativa de prêmio é só o serviço realizado, ou seja, alimentei alguém, ponto. Agasalhei alguém, ponto. Nada além disso.
Não tem como você se frustrar. Se você não fica frustrado, você está pronto para a próxima. Na hora que eu ler o versículo de hoje, que fecha, vocês vão começar a juntar, né, as pontas soltas desse novelo e tudo vai fazer sentido dentro dessa perspectiva. Tá? Uma dica. No estudo miudinho, nem sempre as coisas parecem que são. Para mim, vocês vão entender por quê. Versículo de hoje. Amém vos digo, em verdade vos digo, que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém vos digo, que há alguns dos que estão de pé aqui que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus, capítulo 16, versículo 28. Versículo que fecha. Se você olha para esse texto e se propõe uma interpretação literal e superficial, você entende a coisa assim. Eu só vou desencarnar quando eu vir Jesus na minha frente materializado. O Filho do Homem veio, eu vi ele, pronto, agora eu vou desencarnar. Não é raro você encontrar mentalidades com uma visão infantilizada do texto. Porque ele é altamente simbólico. Altamente simbólico. Quando você tem uma cultura muito pragmática e muito racionalista, esse tipo de composição discursiva, né? A maneira como Jesus falava com os discípulos, soa sempre muito estranho. Porque o hebreu da antiguidade, ele faz poesia e literatura o tempo todo. Tudo é falado assim. É como se você estivesse assistindo uma peça de Shakespeare o tempo todo. Tudo é poético. Tudo é poesia. E porque é poesia, tudo é figurado. Tudo é linguagem figurada. Aí, se você parte desse princípio, você vai falar, olha, nem sempre as coisas parecem aquilo que são. Vamos ao exemplo? Eu selecionei, para a gente debater hoje, a palavrinha morte. Alguns dentre nós, não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem. A palavrinha de hoje é morte. Nós vamos estudar sobre morte hoje, Aloysio? Não, porque nem sempre as coisas parecem ser o que aparentam ser. Aliás, nem sempre as coisas são o que aparentam ser. Nós não vamos estudar sobre morte, muito embora a palavra em destaque seja morte. Vamos entender isso? Bom, em grego é thanatos. Thanatos é morte. Só que, na antiguidade, e a gente está falando do grego antigo, tanto quanto o aramaico, que é uma língua morta, né, uma língua antiga, as coisas têm o seu sentido literal e o seu sentido literário. Sentido literal de Thanatos, morte mesmo, morte física. O corpo, as funções fisiológicas, biológicas cessaram. O corpo morreu, morte. Mas existe um outro sentido de morte. No dicionário Strong, que é o que a gente mais utiliza, é um dicionário mais conhecido, né? Uma tradução mais conservadora, porém mais segura.
sem possibilidade de erros, grandes divagações. Então eu gosto dele. Trabalho com alguma coisa mais concreta no campo da tradução. O Strong, ele traz uma versão metafórica da palavra Thanatos. Vamos ver qual é? Ó, a perda daquela única vida digna do nome. Quando você perde a única forma de vida, que é vida mesmo. O estado miserável do ímpio no inferno. Que inferno? Inferno físico? Inferno, aliás, mitológico? Não. Inferno íntimo. Porque está falando do estado, emoções, miserável do ímpio, do impuro, do pecador. No sentido mais amplo, todas as misérias que se originam do pecado, do erro moral. Sabe aquele estado íntimo que a gente se encontra quando a gente prejudicou demais as pessoas e não acha que prejudicou? Você prejudicou, você maltratou, você humilhou, você puxou o tapete do outro, mas não acha que fez isso. Isso é morte. É o estado moral de quem erra de forma voluntária, sistemática, persistente. Aquela vida que é digna do nome, ou seja, a vida verdadeira, a vida viva, a vida de quem ama, a vida de quem espalha o bem, essa não existe. Se ela não existe, espiritualmente, moralmente, o sujeito está morto. Estão começando a entender? Olha, aí a gente volta no versículo. Alguns dentre vós, não eram os 12. Naturalmente, quando a gente pensa, por exemplo, no episódio de Judas, a gente entende o que Jesus está dizendo. Alguns dentre vós, antes que o Filho do Homem venha, e este o veja, o Filho do Homem aí, a figura de Jesus em mim, não diante de mim. É a figura de Jesus, tudo que ele representa, questão 625 do Livro dos Espíritos, né, um paradigma moral, um modelo a ser seguido em mim. Antes que isso aconteça, alguns dentre vós não vão morrer. Não vão ter essa chamada, aquilo que Paulo mais tarde, uma epístola vai chamar de morte no pecado. Ou a morte do pecador. Que é a morte íntima de quem prejudica os outros. De quem espalha sofrimento. Jesus está falando de uma condição. Vir o Filho do Homem chegar é alcançar uma cristologia íntima. Entendeu? Tudo que se reflete, que é possível se refletir e estudar em torno da figura de Jesus, só que de forma interiorizada. Só acontece se você não morreu no erro. Se você permaneceu vivo. Se você teimou no bem, insistiu no bem, prosseguiu no bem. Por isso, meus caros amigos e minhas caras amigas, que o assunto de hoje não é morte,
O assunto de hoje é a não morte. O assunto de hoje é perseverança. A palavra escolhida é a morte, porque a reflexão dela nesse versículo, a problematização dessa palavra nesse versículo, fala daquele que não morre, daquele que não joga a toalha, aquele que não entrega os pontos, aquele que persevera, aquele que teima em continuar vivendo a vida verdadeira, a vida viva. Vai vir muita gente assim, né? Certo? Hoje nós vamos falar sobre perseverança. E eu vou oferecer esse estudo, essa gravação, para minha queridíssima amiga e irmã Sheila Passos, em Belo Horizonte, valente, guerreira, uma atleticana guerreira, que não está entregando os pontos, um tratamento de saúde difícil que ela está enfrentando, ela não está entregando os pontos. E quando eu falo não entregando os pontos, não é desistir do tratamento, é não perder o bom humor, é não perder o otimismo, é não perder a alegria de viver, não perder a capacidade de espalhar o bem. Minha amiga Sheila Passos está usando a situação de saúde difícil que ela atravessa e que ela tornou público. Daí a minha liberdade para falar no assunto, porque ela está utilizando isso para dizer para as pessoas: perseverem. A palavra perseverança na boca de alguém que vive as condições favoráveis à desistência, à deserção, a palavra perseverança na boca deste tem um poder maior, tem uma força maior. Então, por exemplo, eu vi pessoas na África, como vi muitas pessoas também aqui no Brasil, que tinham tudo para desistir do bem, para se desvirtuar para o vício, para o ressentimento, para a mágoa, para a amargura. E aí eu escutava em Swahili, frequentemente, na boca de pessoas que viviam situações extremas, a frase em Swahili, Asante Mungu. Asante Mungu. Sabe o que quer dizer? Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. A mínima situação de graça. Um prato de comida. Um PF, um prato feito, pronto. A gente entregava. Uma concha de arroz, uma concha de feijão e 2 pedacinhos de... Era 2, né? Para as crianças, uma. 2 conchas de arroz, 2 conchas de feijão e 2 pedacinhos de frango. Eu entregava o prato. Eu entreguei para uma senhora, ela, Santo Imundo. Obrigado, Deus. Isso é perseverança. Certo? O que os nossos professores do Evangelho, né? Os autores dos textos do Evangelho têm a dizer nas referências cruzadas que eu encontrei? Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, livro de autoria de Lucas, ou atribuído a Lucas, possivelmente feito a várias mãos, no capítulo 2, versículo 42, Lucas diz assim, sobre os discípulos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, isso aqui tem um mundo, vamos por parte, porque tem um mundo a ser analisado aqui.
Doutrina dos apóstolos. Apostolém, do grego, quer dizer o mensageiro, o que fala em nome do rei. Aquele que fala em nome do rei. Mas fala quase sempre, quando a gente pensa num rei espiritual, de forma espiritual. Em nome de um rei espiritual, você fala de forma espiritual, de forma não material, não vocal, não verbal, não gráfica, sem grafia e sem oralidade. Perseverar na doutrina dos apóstolos é falar em nome do rei de forma não falada, sem palavras. Vocês sabem do que eu estou dizendo, né? É ser a mensagem viva de um rei vivo. Ser a mensagem viva de um rei vivo. Na comunhão e no partir do pão. Comunhão e partir do pão. Você parte o pão, mas come do mesmo pão. Sabe a diferença também, né? Uma coisa é eu partir um pão que eu não vou comer. Eu não estou falando de comida física, viu? Eu estou falando de tudo. É quando você... Vamos pegar um exemplo, que é um exemplo muito oportuno para o Natal. O sujeito que inventou o presépio, Francisco de Assis. Francisco não só dividiu o que tinha com os pobres. Para dividir o que ele tinha com os pobres, ele precisou viver com o pobre. Nós estamos falando de você dar do seu necessário, não do que te sobra. Porque quando você dá o do que te sobra, o seu está garantido. Você garante o seu conforto máximo e às vezes sobra. Às vezes você tem tanto, a abundância é tanta, que você garante o seu conforto e ainda sobra. Aí você dá do que te sobra. Você partiu o pão, distribuiu, fez a chamada transferência de renda? Fez. Mas não do seu necessário. Então você continua vivendo, entre aspas, viu, gente? Muito figurativamente, como um rico alimentando pobres. Essa é uma proposta importante. A chamada transferência de renda, né? Que é a parábola do Lázaro, né? Rico, dá do teu supérfluo. É uma proposta. Mas Jesus não ofereceu para a gente só essa proposta. Além da parábola do rico e do Lázaro, quando o rico bate a mão na mesa e as migalhas na mesa dele caem no chão e o pobre e o Lázaro vem e come. Além dessa proposta, tem uma outra proposta, que é a da viúva. A viúva não dava do que sobrava. A viúva dava da própria miséria. Ela pegava a miséria dela e dividia. E continuava pobre. Entendeu o que é a partilha do pão e a comunhão do pão? Mesmo pão. E fecha com as orações. O hábito da oração, quando ela deixa de ser um ato litúrgico. As religiões todas têm na oração um ato litúrgico, um momento da oração, a postura de oração, a chamada prece inicial e a prece final nas reuniões espíritas, por exemplo. Não é disso que o versículo está falando. Ele está falando de uma atitude perene de oração. O pensamento dizendo a Santi Mungu o tempo todo.
Pronto. Ó. Preguei como apóstolo, sem palavras. Parti os meus bens e os meus benefícios. Olha a diferença. Bens, esse computador, o meu celular, essa pasta. Benefícios, a minha saúde, o meu tempo, o meu ouvido, o meu abraço. Reparti os meus bens e os meus benefícios. Em comunhão, ou seja, dei do meu necessário. Eu dei para o outro um tempo que eu não dispunha. Eu não dei o tempo que me sobrou. Eu dei o tempo que eu precisava dele para fazer alguma coisa pessoal. E mantive oração constante. Gratidão a Deus, atitude mental de gratidão a Deus em full time. Pronto. Isso é perseverar. Se eu abandonar qualquer uma dessas posturas contidas no capítulo 2, versículo 42 de Atos, desisti. Desertei. E depois uma fala de Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Não é em vão. Pouco antes da gente retornar da África, e olha só, a dona Cíntia, eu lembro que ela me disse assim, antes de eu viajar para a África, a dona Cíntia disse assim para mim, será que o miudinho que você vai fazer depois da África vai ser o mesmo? Você lembra que eu respondi? Claro que não. Então, aqueles 7 dias que eu passei na África, eles vão estar presentes o tempo todo nas reflexões do miudinho doravante. Uma razão simples, aquele foi meu miudinho prático. Então, nele eu busquei elementos que me ajudaram a compreender melhor o texto. Então, hoje eu sei, por exemplo, quando Paulo diz sede firmes e constantes, eu me lembro de uma fala da mamã Clarissa, esposa do querido Wagner Moura, a Clarissa dizendo assim, olha, vocês vão retornar para o Brasil e vão retomar a rotina de vocês. É muito fácil esquecer da África. Vocês lembram dela falar isso? Ela disse assim, quando eu tenho que ir para o Brasil, visitar parente, resolver problemas da Fraternidade Sem Fronteiras, com uma semana do Brasil, eu já começo a gostar do conforto. Eu tenho que me policiar. Aí ela falou assim, por isso que eu não gosto de ir no Brasil. Porque eu estou sempre sob o risco de esquecer da África. Então, esse ser firme e constante não é na penúria, é no conforto. A gente acha que Paulo está dizendo assim, quando você estiver sofrendo muito, passando dificuldade financeira, persevera. Não. Está dizendo o contrário. Ele está dizendo assim, ó, quando tiver tudo muito fácil, saúde, conforto, dinheiro sobrando, sucesso profissional, persevera. Porque é nessas condições ideais que a gente desiste. A gente esquece completamente do bem. E vai curtir a vida doidado. O perigo é o conforto. O perigo é o sucesso, é a prosperidade, é a saúde. Ela que é perigosa. É ela que nos aliena. Nos deixa alienados em relação ao sofrimento do outro. Olha o que o Paulo está dizendo. Certo? E o nosso professor Emmanuel, o que ele tem a dizer sobre isso no livro Pão Nosso, capítulo 36, olha o título, Até o Fim. Acho que eu não precisava nem ler o texto, né? Até o fim.
Só que até o fim acabar ou até o fim de finalidade? Até o objetivo? Ó, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Possivelmente eu não vou estudar encarnado, vai ser o Francisco, daqui uns 20 anos, né? Nós estamos no 16 ainda. Tem 2 anos que nós estamos no 16. E aí Jesus diz assim, sermão profético, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim da vida física, até o fim dos tempos, né? Até a transição planetária. O Emmanuel vai dizer que não. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término. Não é isso. E sim, a finalidade, ao alvo, ao objetivo. Sabe o gol de ouro? Quem lembra que na linguagem futebolística, na Cristina, uma São Paulina, o que é o gol de ouro? Golden goal. Isso. Mas agora não existe mais, porque era uma loucura, né? Era uma aventura, que é o seguinte, fez gol, acabou. Então, assim, mas também inverte a frase. Só acaba quando fazer o gol. Ou seja, podia para o atleta era exaustivo, porque isso podia durar mais 40 minutos de tempo. Enquanto não fizer o gol final, não acaba a partida. Esse gol era o alvo, era a finalidade. Aquele que perseverar até o gol de ouro, ganhou a partida. Aquele que não tiver uma cãibra louca e for sair de maca, ganhou a partida. Não é o final, o término, é o fim, o objetivo desse tempo, dessa prorrogação da partida. Qual que é? Fazer o gol de ouro. Esse é o alvo do atleta. O objetivo da coisa. Entenderam agora? O evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. O gol de ouro. Os fins superiores da vida. Então, notem bem. Você sai daqui, viaja 30 horas e chega no interior da África para matar, acabar com a fome da África? Não é. Esse não é o gol de ouro. O gol de ouro é ir buscar tecnologias de convívio, modos de viver que possam ser aplicados na nossa vida cotidiana no Brasil. Quer dizer que você foi para a África, passou uma semana lá, voltou, acabou? Chegou ao fim? Não. Enquanto você não conseguir implantar no seu cotidiano de vida aqui do Brasil aquela maneira de viver que você testemunhou, viu lá, você não marcou o gol. Por isso que eu falei para o pessoal, na nossa última reunião, esses dias eu fiz uma live com o pessoal do Prosa Espírita, falei a mesma coisa. A gente voltou grávidos de África, ou seja, fecundados só. Mas entre a fecundação e o parto, tem uma gestação. Qual que é o fim? A fecundação? Qual que é o objetivo? É que a criança nasça saudável. Que você não interrompa a gravidez, não é assim? É que você persevere até o dia do parto. Você vai, falo isso para os caravaneiros que ainda viajarem, você vai. Quando você voltar, você não pode dizer, pronto, consegui, troféu joinha. Não. Quando você volta, que a coisa está começando. Qual é o desafio? Passar os próximos meses, os próximos anos, com aquele projeto de vida
vivo em você e se esforçando para vivê-lo aqui. Nesse episódio do Prosa Espírita, o querido Quincas Veloso, lá de Monte Carmelo, me perguntou, falou assim, Aloísio, então o pessoal lá com esse modo de vida são muito mais evoluídos? Eu falei assim, não, Quincas, o negócio não é esse. O negócio é que em condições aldeãs, você vive de forma coletiva, comunitária, você sabe o nome de todo mundo. O desafio é pegar esse modo de vida e vivê-lo em grande metrópole, numa cidade de médio, grande porte. Sabe o nosso corre-corre? O nosso cotidiano de vida? É você entrar num shopping, nas lojas, e lembrar o nome da atendente. Entenderam? Você saber o nome de todo mundo numa aldeia com 100 pessoas, tranquilo. Agora, você lembrar o nome do porteiro do prédio, parente que você foi visitar e que te falou bom dia, sorrindo, e você parou para bater um papo com ele, ele te contou a vida dele, e aí depois, à noite, você lembrar dele e do nome dele na hora de fazer uma prece e pedir pela família dele, entendeu? Quando você conseguir isso, no corre-corre, na loucura da nossa vida urbana ocidental, quando você conseguiu isso, você atingiu o fim, a finalidade, o alvo, o objetivo. Isso você percebe na movimentação geográfica de Jesus e os discípulos, a turma do The Chosen aí, né? Você percebe isso claramente no deslocamento Galiléia, Jerusalém, Jerusalém, Galiléia, Galiléia, Jerusalém, Jerusalém. O que era aquilo? Em Cafarnaum, todo mundo era meio primo. Aqui em Minas, você tem muita cidade, não é assim, Rafael? Você vai em cidade, você vai aqui em Conquista, todo mundo é cunha. Todo mundo é parente. Todo mundo é parente do Eurípides Barçanufo. Cidade pequena. Em Cafarnaum, todo mundo era meio parente. Não se surpreenda quando alguém falar assim, há indícios arqueológicos, historiográficos de que Jesus e Mateus e Tiago, Levi, eles eram primos. Possivelmente. Possivelmente. Cafarnaum tinha 25 casas, gente. 25 casas. A arqueologia contemporânea até agora só encontrou lá 25 casas. Aí o que Jesus fazia? Ele pegava os discípulos e ia para Jerusalém. Pô, aí Jerusalém, em época de Páscoa, de 300 mil habitantes, ia para 1 milhão de habitantes. Aí persevera agora. Vai lá, atinge a finalidade, atinge o alvo aqui. Tanto que após a crucificação, os discípulos não voltaram. Poucos voltaram para Galiléia. Pedro, Felipe, João ficaram em Jerusalém. Agora persevera aqui. Quero ver. Certo? E aí o Emmanuel termina dizendo assim, muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores, eu posso ser trabalhador do evangelho e posso ser um bom trabalhador do evangelho. O trabalhador do evangelho está preocupado em fazer. O bom trabalhador do evangelho está preocupado em perseverar. Hein? Os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre. Ainda contextualizando a África, né? Eu não nasci, eu não encarnei
para fazer uma viagem ao projeto Nação Ubuntu na África. Eu nasci, eu reencarnei para viver de forma Ubuntu em Uberaba, em São Paulo, em Nova York. Ninguém nasce para fazer uma visita na África. Ninguém nasce para fazer uma visita ao Vale de Jequitinhonha e fazer uma distribuição de Natal com caminhão, com cesta básica. Ninguém nasce para fazer isso. Você nasce para transformar a sua vida, num projeto de vida que Jesus propôs há 2.000 anos atrás. Enfim, gente. A gente acha bonito aquele episódio especial aqui do Miudinho, que o Wagner conta do menininho que dividiu o chiclete em 10 pedaços. E eu me comovo com aquilo e choro. Mas eu não dou conta de dividir o último bife da panela no almoço lá de casa. Rola uma briga. Opa, o seu é maior que o meu! Hein? Aquele panetone que eu ganhei da firma, melhorzinho, eu escondo, esse eu vou comer escondido. Né? Se eu ainda não consigo pôr na mesa da família, mas, gente, quem quiser, ó, o que é meu é de vocês. Se eu não sei fazer esse tipo, viver essa experiência de partilha com os parentes, com os familiares, eu não vou dar conta de tá? Perseverar. A família é uma experiência de perseverança constante, né? O menino que eu vou da distribuição de Natal do centro, pego ele no colo, aquele menino depois, no final, eu entrego ele para a mãe dele e vou embora para minha casa. Agora, aquele que reencarna comigo num projeto de consanguinidade, e uma consanguinidade real, uma consanguinidade que vira convívio, esse é um teste de perseverança perene. Entendeu? É diferente. Ó, avançando então. Emmanuel ainda. Livro Fonte Viva, capítulo 50. Avancemos. Avancemos. Imagina a vida como uma caminhada. Você pode estacionar, você pode avançar. Esse estacionar não é ficar parado, sem movimento. Alguém pode estar em pleno movimento, mas não avançar espiritualmente. O que é isso, Luiz? Conheço pessoas com projetos filantrópicos há 30 anos. Toca uma equipe que faz o sopão e distribui na ronda, na rua, né, Tia Adriana? Há 30 anos o sujeito faz isso. Mas a mesma grosseria, por exemplo, com que ele trata os companheiros de equipe do primeiro ano que ele resolveu distribuir a sopa na rua, é a mesma grosseria com que ele trata as pessoas 30 anos depois. O que você disse para essa pessoa? Ela avançou? Ela permitiu que a tarefa o modificasse? O tornasse alguém melhor no trato? Não permitiu. Então ela não avançou. Ela está estacionada. Espiritualmente estacionada. Vai ficar lá. O bocozão vai ficar lá. Né? Irmão Jacó. Né? Mas eu tenho que fazer uma observação. Porque a gente vai estudar os bastidores, né? Assim, uma experiência boa é você ler Voltaire, estudando a biografia do Frederico Figner. Ele marca gol contra ali. Ele
Ele apresenta um Frederico Figner que não era o verdadeiro. Ele era grande. Ele era bem maior do que o personagem que ele criou para apresentar no livro. A modéstia ali transborda. Né? Ele vai escrever para espíritas. É uma coisa que eu dialoguei muito com a irmã Ilha, que ela estava lendo Voltei. Eu brinquei com ela, falei assim, mano, eu sempre pergunto para ela quando a gente encontra, o que você está lendo? Ela falou assim, Voltei. Falei, uai, a freira tá lendo o livro espírita? Assim, os espíritas não leem, eu leio. E aí a Amanda falou assim, a gente conversando sobre isso, e a gente chegou à seguinte conclusão, assim, o André Luiz escreveu sobre o mundo espiritual para não espíritas. O não espírita que quer se tornar ou conhecer o espiritismo, os princípios espíritas, a vida no mundo espiritual. O irmão Jacó escreve para quem já leu André Luiz, já se tornou espírita e agora quer saber como é que é o mundo espiritual quando um espírita chega no mundo espiritual. Entendeu? Aí, aquele personagem, é um personagem tanto que ele muda de nome. Aquele personagem que o Frederico Figner cria, o irmão Jacó, ele carrega a tinta, sabe? Ele carrega a mão na tinta. Para quê? Para tornar ele um espírita vulgar. Vulgar no sentido de um espírita comum. Um espírita comum. Um Aloysio qualquer, sabe? Ele carrega na tinta ali. Mas o projeto é esse, ó. É dizer, tem espíritas. O que é o projeto do livro? Tem espíritas que passam 30 anos de atividade e frequência constante numa casa espírita, mas espiritualmente não avançam. Não avançam. Vão tomar um susto na vida espiritual. Porque a espiritualidade faz uma análise, uma contabilidade psicológica. Louco isso que eu falei. Uma contabilidade, um balanço psicológico do sujeito. Não quantifica as horas de permanência dentro do centro, não. Eles vão, olha, você tem 30 mil horas de frequência no centro espírita. Não, eles não vão fazer isso. Eles vão pegar a coisa é qualitativa, não é quantitativa. Eles vão pegar os videotapes das suas horas de permanência. Vão falar, como é que você lidou com os outros? E como é que você deixava a sua casa quando saía para uma tarefa? Porque se você não se tornou alguém melhor, se você não avançou, você não perseverou na doutrina dos apóstolos. Você não perseverou na doutrina dos apóstolos. Ó, aí o Emmanuel apresenta uma frase de Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Gente, o Paulo, a filosofia paulina em torno da própria experiência é um negócio comovente. Olha o que ele disse. Não sou perfeito, mas tem um negócio que eu faço. Eu miro o alvo, eu olho para frente e vou e não olho para trás. Eu não me prendo às perdas e os danos que eu sofri, nem às perdas e os danos que eu causei. Eu olho para frente e vou. E prossigo. E avanço. Porque, gente, se Paulo fosse ficar os 30 anos pós-encontro na estrada de Damasco, foram 30 anos, amargurado, porque ele apedrejou Estevão,
porque ele desacreditou Abigail, porque ele perseguiu Ananias, porque ele torturou cristão. Se ele fosse ficar nessa, nós não tínhamos as epístolas. A Europa não tinha se cristianizado. Ele precisou fazer isso. O grande sacrifício de Paulo foi sofrer com o chamado espinho da carne, porém, andando. Quando ele fala, acho que em Colossenses, quando ele fala, tem um espinho na carne, ele está falando desse passado. Tem um espinho na carne. Imagina você com um caco de vidro dentro do sapato e não tem como tirar. Paulo andou 30 léguas com o pé sangrando. E não parou. Aí o Emmanuel comenta, ele começa dizendo assim: esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Então, vamos supor que eu vivo hoje, por exemplo, um processo de luto, minha mãe ou meu pai desencarnaram. E eu tenho alguma coisa dentro de mim que diz que eu não fui o filho 100% que eles mereciam, que eles precisavam que eu fosse. Já desencarnaram. A sua experiência atual com eles encerrou ali. A relação pai e filho consanguíneo encerrou ali. Aí eu vou passar os próximos 30 anos, porque eu não fui com a minha mãe e o meu pai idoso, o filho com a... Não. O que mais tem aí é pai e mãe idoso negligenciado pelos filhos. O que você vai fazer? Mira neles. E seja para eles não só o filho que você não foi para os seus pais, mas o filho que os filhos deles não estão sendo. Foca nisso. Não olha para trás. Lição aprendida, pecado apagado. Não da memória, mas da consciência. A memória permanece. A lembrança permanece. Mas a memória não dói mais, porque você quitou a sua dívida com a consciência. Entendeu? Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Isso é lindo, né? Eu sublinho aqui. Você pega todas as suas energias, porque a gente despende energia com tudo. Se você tirar, Cecilinha, 1 hora agora para lembrar as burradas que fez no ano passado, isso vai te consumir uma energia. Quando você terminar, você está fraco. Quando você parar de pensar naquilo, você fala, nossa, não tô com vontade nem de sair de casa, nem de comer. Aí você entra num processo de melancolia que escorrega fácil para a depressão. Se houver predisposição genética, orgânica, você cai na depressão, aí tem que ter tratamento, terapia, medicamento e tudo mais. Então, com tudo a gente gasta energia. Qual que é a proposta do Emmanuel nesse texto? De Paulo, na carta dele? Pega toda a sua energia e gasta ela com o processo de avanço, pensando no bem. Pensando no bem que você tem que fazer. A gente vai para a África e
a gente acha, falando na África, mas pode ser qualquer experiência, qualquer pessoa esteja vivendo aqui. Pode ser uma viagem, pode ser uma experiência familiar qualquer, sei lá, um luto, pode ser uma dificuldade financeira. A gente acha que quando você vive uma experiência muito intensa e uma experiência muito densa, de que ao final dela, o mundo todo vai se transformar. Não, o mundo continua do mesmo jeito, os problemas continuam lá do mesmo jeito, não muda nada. A única coisa que pode mudar é a sua vida íntima, ou seja, a sua disposição para abraçar os mesmos compromissos. Não tenham ilusão, mulheres, de que uma gravidez vai mudar tudo. Não. Depois que eu engravidar, depois que eu der à luz um filho, tudo vai mudar. Não, as coisas continuam do mesmo jeito. Só que a experiência muda o seu olhar, a sua perspectiva sobre as coisas. E aí, uma das coisas que a gente aprende com essas experiências densas, intensas, é poupar esforços para aquilo que realmente vale a pena. Concentrar, canalizar energia naquilo que vai ser bom para mim e para o outro. Se for para chorar, eu vou chorar por compaixão, não por mágoa. Porque o choro por compaixão me consome? Sim. Eu vou gastar energia nele, vitalidade nele? Vou. Mas por algo que vai me fazer bem, que vai me tornar melhor. Mas se eu chorar por mágoa, a única coisa que você vai ganhar com esse choro é uma úlcera. Hã? É uma dermatite, é uma hérnia de disco, sei lá. Né? Ó, capítulo 8 do livro Escultores de Almas, Emmanuel ainda. Caminhar adiante. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33. A frase de Jesus. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Se você tem, por exemplo, uma enfermidade, um tratamento com uma enfermidade, um tratamento longo, uma enfermidade como câncer, por exemplo, você tem que ter energia, não é para vencer um dia de tratamento. Um dia de tratamento é azia. Comeu demais, deu azia, né? No dia seguinte, melhorou a azia. Azia, né? Agora, um câncer no estômago, não. Você tem que ter vigor, fôlego, para um dia de tratamento, 2 dias de tratamento, 3 meses de tratamento, 5 anos de tratamento. Você tem que ter fôlego para isso. Uma coisa que eu converso muito com os meus amigos que vivem esse processo é que quem apita o final do jogo é o juiz. Enquanto o juiz não apontar para o centro do campo e apitar, a bola tem que rolar. Enquanto tiver bola rolando, você tem que estar correndo atrás dela. Hoje eu estou bem futebolístico, né? O Vascão tem me dado bons motivos. Então, enquanto tiver bola rolando, você está correndo atrás dela. Não é assim, dona Cíntia? E aí, como é que você faz para ter fôlego, vigor, para correr atrás da bola até o final do jogo? Regra de ouro. De um craque. Nos meus bons tempos, antes da hérnia de disco, um grande goleiro, Muralha, era o meu apelido.
O futebol de salão uberabense conheceu uma lenda. E aí eu aprendi uma regra nos meus anos na minha carreira futebolística. Nunca vá em bola dividida. Sabe o que é bola dividida? É aquela bola que você não vai conseguir alcançar ela, só vai servir para você dar uma canelada com o outro. Sabe aquelas discussões, aqueles problemas, que só vai servir para você entrar em atrito com o outro e os dois saírem machucados e ninguém ficar com a posse da bola? Sabe? Não vai nessa bola, não. Quando você tem um tratamento de câncer longo, você aprende a poupar energia para o tratamento. Ou seja, aqueles atritos familiares, você começa é bola dividida, eu não vou nessa bola, eu só vou em briga, em luta que vale a pena. Porque eu preciso conservar meu vigor, meu fôlego, para quimioterapia. Eu não vou mais me desgastar, batendo boca com o vizinho por causa da vaga no estacionamento do prédio. Não vou. Porque eu tenho que ter fôlego, vigor, energia para a cirurgia que eu vou ter que fazer e o processo de recuperação. Então, gente, uma coisa interessante. Quando a espiritualidade percebe que a gente está gastando energia demais com querelas, sabe? Com filigranas, eles dão um problemão pra gente, caprichado, sabe? Caprichado. Chá da pimenta, que nem a comida da Etiópia. O chá da pimenta, assim, que é para você se ver numa situação em que, epa, ou eu concentro energia e persevero aqui, ó, para superar essa dificuldade, ou então eu vou ficar no meio do caminho. Aí o Emmanuel diz assim: muitos companheiros começam no serviço do evangelho, mas depois de alguns dias alegam obstáculos para se imobilizarem através do compromisso com atividades sem proveito. O que ele chama de atividades sem proveito? Por exemplo, brigar com o vizinho por causa da vaga do estacionamento. Coisas que vão me tomar energia, uma energia que eu poderia aplicar no trabalho com o evangelho, que pode ser manter-se calmo num tratamento oncológico, manter-se calmo numa crise financeira, isso é trabalho com o evangelho. Ou erguer uma grande obra de benemerência, de benevolência, em nome do evangelho. Como a Fraternidade Sem Fronteiras, por exemplo. E aí ele completa o Emmanuel nesse texto dizendo assim, olha só o que a gente acabou de dizer, hein? Não percas tempo com ilusões e queixumes. Ilusões e queixumes. Ilusões. Quando você acha que a vida é cor-de-rosa, tudo azul, é iludido, não é? Queixumes. Quando você acha que a vida é um mar de sofrimento, um mar de lama e de sofrimento. Os extremos. Ou bobo alegre, vou pro resort, eu vou trocar de carro, passei no vestibular, passei no concurso, entrei no doutorado. O bobo alegre. Ou o sujeito que, se cair uma chuva agora, vai encher a cidade, muitos vão ficar desalojados, só vê sofrimento. É os dois extremos. Perda de tempo. Tempo bem aproveitado é aquele de quem segue o caminho do meio. A vida não é um mar de rosas, mas também a vida não é só sofrimento. Quando eu tenho essa visão equilibrada sobre os episódios da vida, eu aprendo a mirar
a apontar meu poder de fogo, meu poder de realização para o alvo. Esquece males, sombras, enganos e ofensas, e agindo para o bem, caminha para a frente. Esquece o mal que você fez, esquece o mal que te fizeram e concentra no bem, Tânia. No bem. Ó. E aí, finalizando a participação do Emmanuel no livro Ideal Espírita, capítulo 6, perseverar. Perseverar. Não morrer. Não jogar a toalha. Não bater a mão no tatame. Quando eu era... O Chico, meu filho, ele fala, pai, quando eu era jovem... Ele fala assim... Eu falei, filho, ele... quando eu era jovem... Aí ele conta uma lorota qualquer, né? Quando eu era jovem, eu, Aloysio, eu adorava aqueles filmes do Jean-Claude Van Damme. Quebrei muita coisa na casa da minha mãe com os meus golpes de karatê, né? Aí tinha um filme que o filme não prestava, não. Valia nada o filme, mas o título era legal. O filme era assim: retroceder nunca, render-se jamais. Quem lembra desse clássico da sessão da tarde? Hã? Retroceder nunca, render-se jamais. Olha a frase de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 22. Já estudamos essa frase. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós estudamos agora mesmo, inclusive. Você tem em momentos distintos do Evangelho. Ou seja, então com certeza era alguma coisa que Jesus repetia e repetia e repetia. E Mateus falou, pô, isso aí eu tenho que pôr em destaque aqui no livro. E o Emmanuel diz assim, perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. Renovam os itinerários da própria vida. A gente tem que tomar cuidado com a mesmice. A gente tem que tomar cuidado com a rotina. Eu tive um patrão, no começo de carreira, e você, né? E esse patrão, às vezes eu ficava entusiasmado, os pais elogiavam na reunião de pais, negócio raro, mas acontecia. E aí, quando ele viu muito entusiasmado, ele falava assim, Aloysio, tenha sempre um pé atrás consigo mesmo. Sabe por quê? A situação elogiosa faz você se sentir inconveniente seguro de si. Inconvenientemente seguro de si. Você começa... gente, se o povo começar a falar que você é anjo, 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 sabe o que acontece? Você acredita. Hã? Minha mãe chama a Euridice de santinha. Faz isso não, mãe. A Euridice vai e acredita. Né, né Euridice? Aí a gente acredita. No que você acredita, opa, então tá tudo certo, fica. Aí você cai na mesmice. A gente tem que estar sempre assim. Não. Eu tenho um pé atrás assim, mas eu posso ser melhor. Eu não tô com essa bola toda, não. Aí você reinventa o seu itinerário de vida. Olha que coisa bonita que a mãe falou. Reinventa a sua caminhada. Assim, não, eu vou... Talvez, quem sabe, eu já conquistei essa virtude mesmo, mas quem disse que a evolução se resume nela? Os outros falam que eu sou muito trabalhador, mas quem disse que a evolução se resume? Aí eu tiro o foco disso, de falar assim, eu sou um homem maravilhoso porque eu sou muito trabalhador. Eu tiro o foco disso, assim, tá, mas eu sou estúpido. Eu sou grosseiro com a minha esposa. É nisso que eu vou
focar minhas energias. Em não ser grosseiro com os meus familiares. O que você fez? Reinventou o seu itinerário de vida. E não estacionou. Olha só que bonito que o Emmanuel diz. O estudante incipiente chega a ser o erudito professor. O que faz um estudante de graduação se tornar um grande autor de livros, por exemplo? Um professor numa grande universidade? É ele não achar que já sabe tudo. Porque se ele, no dia que recebeu o diploma de graduação, falar, eu sei tudo da minha ciência, ou eu sei tudo da minha profissão, ele para ali. O que faz o cara estudar mais? Eu não sei nada ainda. Perto de tudo que pode ser aprendido, eu ainda não sei nada. Aí ele cresce. Persevera nos estudos. Sem firmeza e tenacidade, ser tenaz, teimoso naquilo, né? Sem firmeza e tenacidade, a teoria de projetos jamais deixará o sonho do vir a ser. É o cara que vive no vir a ser. É o Chapolin Colorado. Sabe quando o Chapolin Colorado tá com medo? Alguém vai lá, Chapolin, faz ele. Eu vou! Eu vou! Não vai. Você fica só nesse, eu vou! Ou seja, você tem as intenções, as boas intenções, mas não tem realizações. O Emmanuel está falando de firmeza e tenacidade. Você mira o alvo, você vê uma virtude a ser alcançada e batalha por ela. E não fica lá acomodado naquelas que você já conquistou e que as pessoas te elogiam, te chamam de santinho, de anjo, porque você já tem elas. Você não fica acomodado nelas. Tem um negócio do elogio com o Chico, né? Fala, Chico, os outros te elogiam tanto, ele fala assim, eu tomo o elogio das pessoas como um incentivo para que eu venha a ser aquilo que eu tenho consciência que não sou. Só que isso é a perspectiva de Chico Xavier. A maioria das pessoas não pensam assim. Ah, porque a vaia faz ele crescer. Né? Notem, eu não estou dizendo que é para a gente virar o chá, eu vou sair criticando todo mundo, falando as verdades para todo mundo, para as pessoas crescerem, não. Não, não é isso, é você focar em você. Aí a dona Cíntia vem, por exemplo, e vai e elogia o meu pão sírio. Por mais que ela tenha razão, eu não posso me acomodar nesse elogio, eu tenho que apurar a técnica, né? Fazer o bolo de milho, por exemplo, eu vou focar, o pão sírio eu já sei, bolo de milho eu não sei. Vamos fazer o bolo de milho, focar nisso que eu não sei. E aí o Emmanuel encerra dizendo assim, sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências. Puxa vida, 3 expressões aqui. Primeiro, chama da perseverança, é uma chama, né? O que é a corrida da tocha nas Olimpíadas? Qual que é o grande... Hoje em dia é uma coisa meio fake. Mas na Grécia Antiga, não podia apagar. Até chegar lá em Olímpia, a tocha percorria cidades, estado grego, até chegar. Não podia apagar. Tinha que manter a chama acesa. Não é fácil. Essa chama acesa, essa perseverança, é que faz com que você não abra mão, não desista de um processo educativo. Processo, ou seja, não é amanhã que vai ficar pronto. Por que você tem que perseverar? Porque educação é uma conquista de anos, décadas, milênios. Agora, uma hora você atinge o alvo. Uma hora você chega
no fim, ou seja, na finalidade de todo esse processo, que é a iluminação da consciência. Olha, Buda, Siddhartha Gautama, sai do palácio do pai, toma as ruas da Índia antiga, vive como um miserável, como um mendigo, convive com as pessoas em busca da iluminação. Depois de anos, sofrendo e vivendo como as pessoas, no convívio com as pessoas, um dia, debaixo de um salgueiro, ele encontra a iluminação. Vê o sol, a lua, nem sol, nem lua. Aí ele faz. É o caminho do meio. Esse insight não foi um processo gratuito. Esse insight é o parir de uma ideia, de uma consciência nova, após anos, décadas de experiência concreta. Entendeu? Essa iluminação debaixo do salgueiro não aconteceria se ele não tivesse saído do palácio, ou seja, da sua zona de conforto. Se você não sai da sua zona de conforto, você não vive. Se você não vive e persevera no viver, você não atinge a iluminação. A iluminação é, poxa, agora eu olho a vida daqui de cima, do alto. Finalizamos com Dom Quixote de la Mancha, né? O Cavaleiro de la Triste Figura. A obra-prima de Miguel de Cervantes. Só que eu trouxe aqui os versos de uma canção, uma versão, na verdade, do musical norte-americano, que chama O Homem de la Mancha. The Man of de la Mancha. Acho que é uma coisa assim. Não, The Man of La Mancha. E quem fez a versão dessa música, gravada pela Maria Bethânia, foi o Chico Buarque e o Rui Guerra, né? Um espetáculo em língua portuguesa que o Paulo Pontes, o Flávio Rangel promoveram na década de 70. E eu não vou cantar, evidentemente, mas os versos dizem assim: sonhar, mas um sonho impossível. Lutar, quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Perseverar. Perseverar na dificuldade, não deixando o desânimo nos abater. Perseverar na fartura e na prosperidade, não deixando o conforto nos tragar. Perseverar até o alvo, até o fim. Certo? Até a próxima passagem. Encerramos hoje, então, o Toma a Sua Cruz e Segue-me. Toma a sua cruz e segue-me sem desistir, sem abandonar a cruz. Bom? Até semana que vem, gente.